pessoal, tudo bem? Venho hoje aqui compartilhar com vocês algumas dicas de manipulação de fantoche. A estratégia de usar o fantoche em sala de aula é algo que pode funcionar muito bem. Na hora da contação de histórias, na hora de passar uma mensagem, fazer a introdução de uma matéria, na hora de resolver algum conflito. Se você tiver um mascote em sala de aula, esse mascote pode ser uma excelente opção de mediação de conflitos, de ideias, sugestões, para trazer o tema de algum projeto, enfim, para que você possa explorar essa ideia dos melhores jeitos possíveis, de acordo com a sua imaginação e a criatividade permitir. Fantoche também pode ser usado em dinâmicas, como disparador de ideias. O fantoche pode ser usado em visitas a hospitais, pode ser usado em visitas aos asilos, por exemplo. Enfim, o fantoche é uma excelente, maravilhosa e encantadora ideia. Antes de compartilhar com vocês as 5 dicas que considero primordiais para a manipulação do fantoche, quero também compartilhar com vocês os tipos de fantoches que possa existir. Os mais comuns. Vou apresentar para vocês, para nos ajudar aqui, a Lilica. Olha só! Essa daqui é a Lilica. Olá, Lilica. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Lilica, você sabe que a gente tá lá na televisão, no canal do YouTube, no celular das pessoas? Verdade! Verdade, Lilica. Mas, cadê as pessoas? As pessoas estão lá do outro lado da tela. Nossa! Então eu vou ficar famosa? Sim, Lilica, você já é famosa. Nossa! Que legal! Ô, Lilica. Oi! Lilica, é o seguinte, eu vou ter que falar sobre você, de como você é, de como você foi construída, foi criada, de como é que eu faço para dar vida para você. O nosso assunto aqui hoje vai ser a manipulação de fantoche. Nossa, mas o que é fantoche? Ora, Lilica, é você, por exemplo. Um belo de um fantoche, uma bela de uma boneca. Eu sou fantoche? Você tá ficando doida? É claro, Lilica. Como é que você acha que você fala, que você se movimenta? Como que é isso? Sei lá. Então sou eu que empresto a voz para você, que empresto a minha mão para te movimentar, para você falar. Você? Sim, Lilica, a minha voz. Até parece. Você com essa voz de taquara rachada. Lilica. Desculpa. Lilica, é assim, ó. A gente, às vezes, tenta fazer um negócio super legal. Mas, às vezes, a gente também ainda tá aprendendo. Então, às vezes, as coisas saem assim, com umas falhinhas. Ah, mas eu te amo tanto do fundo do meu coração. Ai, obrigada, Lilica. Deixa eu te dar um beijinho. Eu também te amo do fundo do meu coração. Gente, eu admiro muito essa boneca aqui. Ai, como eu gosto da Lilica. Obrigada, eu também gosto muito de você, obrigada. A primeira dica que eu deixo para você é a questão da voz.
extremamente importante você criar uma voz para o seu mascote, para o seu personagem. Ele vai aparecer uma única vez na história, ele vai ficar sempre aparecendo, é ele que vai ser o mediador das histórias, enfim. Você tem que criar uma voz diferente da sua, como narradora da história, para o personagem principal, o coadjuvante da história, que é o fantoche. Só que é importante demais você pensar numa voz, você estudar e pesquisar uma voz que não tenha um fonema assim muito exigente, porque é você que vai estar falando e aí se torna assim muito cansativo. Vai exigir de você maior tempo de treinamento. A Lilica, quando a Lilica nasceu, quando a Lilica surgiu, foi uma coisa assim muito espontânea, muito natural. Eu não pensei nisso, porque afinal de contas eu não sou profissional no assunto. Eu sou uma pessoa assim, amante do assunto. E confesso que preciso estudar mais sobre a questão de manipulação de fantoche, certo? Mas isso ficou muito claro, muito evidente, que a minha voz, é óbvio, tem que ser diferente da voz da Lilica, do fantoche. Já vi pessoas trabalhando com fantoche que a voz não se difere. Tem às vezes alguma coisa, algum bordão, alguma coisa diferente que já caracteriza que agora é o boneco que está falando e quando é o narrador, quando é o manipulador que está falando, tá certo? Mas acontece que a minha voz é maravilhosa, mas é maravilhosa, porque além de eu ter esse fonema mais agudo, eu ainda tenho um trejeito na voz que eu criei, que vai saindo, vai se formando naturalmente, que é essa coisa do R, por exemplo. Agora! Imagina, gente! Então, esse é coisa do R, ficou que eu falo agora, mas é isso. E assim, a gente tem que pensar também na questão criar um perfil mesmo pro personagem. Se é uma criança, se é uma personagem mais adulta, se é um idoso, tudo isso contribui para que você crie a voz para o seu personagem. Também a questão, por exemplo, assim, se é uma criança muito pequena, geralmente as crianças pequenas fazem perguntas, chamam muito, pai, você vai prestar atenção agora em mim? Você pode responder para mim uma pergunta? Por quê? Por que eu tenho que usar máscara, por exemplo? Por que eu tenho que usar? Aí o pai explica, por causa do coronavírus, por causa da pandemia, da doença. Mas e por que a doença? Sabe essa coisa do mais? Isso aí é coisa de criança ansiosa, de criança espoleta, de criança imperativa, acho. Então é o personagem, o perfil desse personagem. Foi isso que eu tentei criar, elaborar aqui. Só que então é interessante que para eu criar esse perfil aqui do personagem, eu preciso também às vezes estudar comportamentos, por exemplo, se a criança é imperativa, se a criança tem alguma dificuldade na fala. Então tudo isso contribui para a minha pesquisa ao criar a voz e o comportamento dessa criança. Se é uma criança mais calma, se é uma criança muito falante, se é uma criança gritenta, se é uma criança que se envolve muito, por exemplo, com os acontecimentos, ela tem que se manifestar, ela não deixa passar despercebido. Enquanto está contando a história, por exemplo, se passa uma criança aqui correndo, ela vai perceber essa criança correndo e vai contar para mim. O que foi, Lilica? Passou uma criança aqui muito correndo, que nem tá prestando atenção na nossa história. Lilica, calma. Às vezes ele foi tomar água, às vezes ele foi no banheiro, entendeu?
as crianças são assim e você não é. Eu não, eu sou muito comportada, por acaso eu tô correndo pra lá e pra cá? Você não tá correndo porque você não pode correr, né? Porque eu é que faço você correr. Pronto, parei, já chega. Então, ela nota as coisas. Então, eu tenho que fazer isso. Então, uma criança que não deixa passar esse perfil faz parte do perfil dela. E isso tudo é interessante. Tá, essa é a primeira dica. A voz do personagem, os trejeitos do personagem, a idade que esse personagem tem. Se é falante, enfim, tudo isso vai compondo o seu personagem, a sua voz, o seu boneco, tá certo? Essa é a primeira dica. A segunda dica, que é bastante interessante também, é o sincronismo da voz do personagem com a articulação da boca. Por exemplo, eu vou falar um bom dia para vocês. Bom dia. Vou falar uma boa tarde, boa tarde. Eu vou cumprimentar vocês. Olá, pessoal, tudo bem? Agora a Lilica. Olá, pessoal, tudo bem? Agora a Lilica, se eu me descuido, se eu não treino, o que pode acontecer? Olá, pessoal, tudo bem? Ô Lilica, você tem que mexer a voz enquanto você fala, entende? Então, gente, é isso, ó. Ela tem que mexer a voz. A voz do personagem apareceu, a boca do personagem tem que mexer, a boca do boneco tem que mexer. Olá, pessoal, tudo bem? Isso, Lilica, muito bem. Você conseguiu explicar muito bem pro pessoal. Eu acho que eles entenderam muito bem. Obrigada. Obrigada. Então, gente, é isso. Isso tudo faz parte, eu costumo falar que são os princípios de dicas, né? Que conforme eu já tô falando, mas são os princípios de encantamento, de convencimento, de fantasia, do imaginário, para ativar o imaginário da criança para esse momento aqui de contação de história, de dica, de conversa que a gente está tendo. Então, sincronismo. Eu não posso, por exemplo, me atrasar e falar, por exemplo, assim, Casa. tá com delay? O que aconteceu, Lilica? Não, não pode. Tem que ser igual. Isso, Lilica, muito bem. Agora você fez direitinho. Entende, gente? Então, eu acho que isso é muito fácil de compreender. Não é fácil de fazer porque precisa de treinamento. Eu mesma cometo ainda muitos erros, muitas falhas, vai no impulso, só que às vezes acaba camuflando pela animação que a gente tem, pela griteira que a Lilica faz, que ela é muito gritenta, acaba meio camuflando um pouco os erros da gente. Mas é importantíssimo a questão do sincronismo. Como que é, Lilica? Repete comigo. Vai lá, fala pro pessoal. Sincronismo. Isso, muito bem. Só que a gente tem que ter cuidado também na articulação dessa boca com a voz da Lilica, que ela tem uma boca muito grande. E eu? Claro, Lilica, sua boca é muito grande. Nossa, me chamou de bocuda. Você é bocuda mesmo. Mas é bocuda no sentido de não ser respondona. Às vezes. Eu respondona? Às vezes você é respondona sim. Mas eu tô falando mais no sentido de abertura da boca. Tal qual mãe, tal qual filha. Eu também sou bocuda, Lilica. Nossa, você é bem bocuda mesmo. Olha só. Abre essa boca pra eu ver. Ah, Nossa, que coisa, gente. Que bocão. então, gente, por que eu tô falando da abertura da boca? Porque como esses fantoches têm essa boca muito grande, corre o risco de quando a Lilica tá falando... Nossa, gente, que coisa mais feia. Esse negócio de falar cuspindo, de falar bem assim. Então, quando a Lilica tá falando o tempo todo com a boca bem aberta, assim, que não há necessidade de abrir tanta boca, o que aconteceu com a cabeça dela, ó? Ela tá indo toda hora lá para trás. Então, isso daí prejudica um pouco
também a comunicação do fantoche com o público. Então, o que é legal a gente fazer e tomar cuidado? Abre menos a boca, que é difícil, para mim isso é difícil. Tem que abrir menos a boca e exagerar talvez na hora de uma gargalhada. Ou então na hora que fala, nossa! Ainda assim não precisa abrir tanta boca, não é verdade? Porque aí ela não joga tanta cabeça lá para trás assim, não é? Por que eu tô falando isso? Que a próxima dica é com relação... Então, a primeira dica foi criar a voz. A segunda dica é o sincronismo, essa da boca com a voz. Daí eu já falei muito da questão do criar o perfil desse personagem, pensar nas manias que ele tem, se é falante, a idade dele, enfim, eu toquei um pouco nesse assunto. E a outra coisa agora é a questão que eu falo de abrir muito a boca por conta do olhar, a direção do olhar do fantoche para quem está junto com ela. Por exemplo, eu tô aqui, não é? Digamos que eu estivesse em sala de aula ou em algum lugar que o fantoche está falando, ou eu tenho aquelas casinhas onde eu tenho a janelinha, onde eu fico apoiado o tempo todo com o meu cotovelo, o meu antebraço na janelinha para falar, né? Com o público, com a plateia, com a assembleia, com as crianças, com a sala de aula, mas eu preciso também estar atenta que esse grupo está sentado, na maioria das vezes, está sentado aqui embaixo, ó. Se não no chão, eles estão sentados talvez em carteiras ou cadeiras na altura dessa mesa aqui, na altura desse apoio que eu tô. E se eu falo o tempo todo jogando a cabeça para trás, então eu tô falando aonde? Lá para cima, minha plateia não tá lá em cima, meu grupo, meu ouvinte não tá em cima, meu ouvinte está aqui, ó. Então é onde eu vou falar sempre nessa posição, olhando para todo mundo e olhando, interagindo aqui com o contador, com o manipulador. Então eu tenho que me atentar a isso. Então eu vou tirar um pouquinho a Lilica para mostrar uma coisa para vocês, que é aqui, olha. O meu braço tá num ângulo aqui 90 graus. Chegando aqui no pulso, eu não posso ficar com esse movimento. Eu tenho que também virar aqui a 90 graus. Então, 90 e preferencialmente 90. Cansa, isso é verdade. Mas se eu não fizer assim e ficar assim, é muito confortável, porém vai acontecer do boneco estar olhando para cima o tempo todo. Então, por isso eu tenho que ter aquele ângulo no meu pulso para que o boneco tenha esse movimento, porque o movimento aqui da cabeça vai ser mais no meu pulso, o vir e ir, o ir e vir, enfim. Então eu consigo olhar para uma criança que está aqui, fazer um comentário, eu consigo olhar para lá, eu consigo olhar para cá, eu consigo virar para cima, eu consigo olhar para trás, enfim, dá para eu fazer todo esse movimento e esse movimento eu consigo todinho no meu pulso. Outra coisa, esse fantoche, ele tem o corpinho inteiro, tá vendo essa boneca? Então é muito interessante, eu criei aqui um suporte para que eu colocasse ela sentada para fazer essa conversa. Então pode ser mais aqui na beiradinha, mas aqui atrás, enfim, você escolhe qual é a melhor posição para você fazer essa manipulação. Tem que ter esse apoio, gente. Primeiro, porque senão você vai ficar na sala de aula assim, olha, né? Não, a criança, o boneco não pode estar voando, é uma criança, né? Então não vai estar voando, perambulando igual uma borboleta, não dá. Então ele tem que estar paradinho, sentado aqui, conversando com os amigos, com a galera, com a sala, com o grupo, com os alunos, né? Com o pessoal lá da igreja, sei lá, onde que você vai explorar essa técnica de fantoche. Então, preferencialmente que você tenha esse apoio, por esse motivo, e também o outro motivo que é óbvio que se você ficar 20 minutos manipulando um fantoche, você tem que ter minimamente de conforto, porque o seu pulso já vai estar nessa posição aqui, né, movimentando para dar esse olhar, direcionar esse olhar. Então, se você vai estar sem apoio nenhum, porque eu poderia estar fazendo assim, sem apoio nenhum, mas cansa pra caramba. Então, eu tenho que ter esse apoio aqui.
certo? Para que se torne mais confortável para vocês, tá bom? Essa é a outra dica. E a outra dica, que você estando confortável assim, pouco você vai se distrair com alguma coisa, porque você não tem nenhuma coisa muito te incomodando com uma dor, o cansaço, para você se distrair. E você estando mais concentrado, você consegue fazer uma coisa que é a interação do público com você. No caso do público com o fantoche. Por exemplo, igual o caso aquela hora que eu falei do menino que passou correndo e a Lilica foi olhando, né? Ela consegue prestar atenção nisso. A criança sabe que é você que está manipulando, que é a sua voz ali. A criança sabe. Só que o poder de imaginação da criança é tamanho que quando você começa a fazer esse movimento com o fantoche E emprestar a sua voz. Isso, Lilica, emprestar a voz para você falar, as crianças todas se derretem e acreditam que a Lilica tem vida própria. Isso mesmo. Então, mesmo que vocês eles vejam que a sua boca está se movimentando, mesmo assim você ainda consegue esse momento de encantamento. Há alguns profissionais que são muito bons, que eles conseguem minimizar quase que zero a movimentação da boca enquanto faz a voz do fantoche. Como por exemplo, bom dia, gente! Tudo bem? Agora nós vamos contar uma história bem legal. Todo mundo vai amar. Muito mesmo. Vai adorar a história. Adorar. Olha. O que foi, Lilica? Ah, eu pensei que você não estava em mais. Você tá tão quieta. Eu? Imagina, tô aqui super tranquila, prestando atenção no que você tá falando. Eu tô vendo mesmo. Então, gente, dá pra fazer, mas só que é treino, treino, treino. Teve um especialista que eu ouvi esses dias dando uma entrevista, que foram 6 anos para ele chegar a essa perfeição, de não mexer não fazer nenhum movimento com os lábios. É uma técnica bem difícil. E eu acho que como nós estamos querendo o básico, então acho que dá pra gente começar assim devagarinho, não é verdade? A outra dica que eu tenho é com relação a essa interação que eu estava falando, do público com o boneco, mas do boneco também com o manipulador. Então, enquanto eu estou aqui explicando para vocês, a Lilica não precisa ficar estatelada, parada, igual ou eu esquecer dela e ela ficar assim, ou ficar assim, entendeu? Então, eu tenho que estar sempre aprumadinha aqui, prestando atenção no movimento que o boneco vai fazer de acordo com aquilo que eu preciso. Então, por exemplo, eu tô falando, ela pode parar e olhar para mim, ou então ela tá falando. Gente, vocês têm que prestar atenção em tudo isso que ela tá falando, porque ela sempre fala umas coisas interessantes, que são umas dicas bem interessantes pra gente, né? E aí, gente, vocês vão se tornar excelentes manipuladores de fantoche, não é verdade? É verdade, Lilica. Então, vocês viram? Tem hora que ela tá falando e eu olho pra ela, olho pra vocês, né? Olho pra, enfim, e ela tá continuando a falar. Enquanto eu estou falando, ela pode me olhar, ela pode reparar, ela pode me acompanhar, ela pode até, por exemplo, esse fantoche aqui, eu não posso manipular o braço dela porque ela fica muito aqui embaixo. O braço é muito grande, então eu não consigo. Se eu colocar o meu dedo aqui para manipular o braço, aí eu não consigo fazer a articulação direitinho da boca. Então, o que eu faço? Eu posso pegar essa mãozinha dela e fazer assim, meu Deus! Todo mundo tá vendo que é minha mão. Mas já não dá uma coisa assim de emoção, de espanto, de que ela ficou arrasada com o que eu falei. Ficou com raiva, mordeu a mão. Então, tudo isso dá pra gente passar, não tem problema. Então, é isso que eu falo, gente. A interação do boneco o tempo todo com o manipulador e do manipulador com o público e do público também com a gente. Porque, às vezes, o público, na verdade, ele vai interagir muito mais com o boneco, principalmente se for criança,
do que comigo. Porque eles acreditam que é o boneco que tá ali, pronto, não é mais ninguém. Então, isso é uma outra coisa. E o boneco não pode ignorar o que o público, principalmente se for criança, tá falando. Eu tô falando muito de criança, mas os adultos também amam essa brincadeira, essa estratégia, esse momento de encantamento, certo? Então, essa é uma outra dica importante. Estar atento para interagir. A última dica, que é com relação a uma técnica que é usada muito no teatro, principalmente na palhaçaria, que é a triangulação. O que é a triangulação? Se nós formos prestar bem atenção, nós temos desenhado aqui um triângulo. A boneca, eu, o público. A boneca, eu e o público. Então, nós temos que ter. O boneco vai interagir comigo, vai me contar alguma coisa que ela tá vendo e eu... Que você falou? Gente, ela tá falando que vocês estão adorando isso tudo. Muito obrigada. Ô, Lilica. Ai, como é que você sabe que eles estão gostando tanto? Ah, isso daí... Isso daí é uma coisa que, olha, só eu sei. Você sabe que eu tenho um poderzinho mágico, que é como se eu saísse daqui e fosse lá na casa de todo mundo e voltasse aqui e soubesse dessa novidade e contasse pra você. Sério, Lilica? Sério? Olha, gente. Vocês acreditam nisso? Você não acredita? Tá bom, Lilica, eu acredito. Até parece. Então dá pra ela fazer algumas coisas com a boca, ó. Né? Só que daí todo o material que tem aqui dentro da boca dela também vai se desgastando, vai quebrando, vai, enfim. Gente, vocês têm que vocês têm que ir fazendo pra vocês descobrirem as coisas que dá pra fazer, tá bom? Então a triangulação é isso. Ela vê alguma coisa na plateia, ela me conta. Ou então ela tá falando, porque não sei o que lá, porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu vejo alguma coisa na plateia e vou contar pra ela. Porque não sei o que lá, 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 não sei o que lá. Lilica, você entendeu? Então, gente, daí ela vai comentar com a plateia o que foi que eu contei pra ela. Então, existe essa coisa. Enfim, a gente vai descobrindo isso tudo. E em que momento eu posso usar o fantoche? Conforme eu já citei lá no início do vídeo, nas contações de história, como mascote, para eu fazer a introdução de um projeto ou a conclusão de um projeto, enfim, várias coisas desse tipo. Né? Eu usei o fantoche uma vez numa festa de aniversário para entregar as lembrancinhas só nessa hora. A Lilica, inclusive, não falava nem muito, né? E como que ela entregava? Ela colocava o presentinho aqui na boca, a lembrancinha na boca, e depois ela pedia para a criança parar a mão e ela... Olha, gente, uma coisa bem grotesca, assim. Mas as crianças adoravam, riam pra valer. E aí ela ia lá, pegava e dava um... Entendeu? Então as crianças adoravam. Foi isso. Então são momentos assim, só que eu aconselho, só que eu sugiro que você faça o uso do fantoche em momentos assim, rápidos. Porque primeiro, a gente não tem muita experiência. Então que ele entre e faça a introdução de uma história, que ele saia e faça a conclusão. E que durante a história, durante toda a narrativa da história, por exemplo, seja você como narrador ou como um outro personagem que você goste de se caracterizar aí. Porque senão perde o encantamento. Agora eu vou chamar para vocês a Lilica, que vai fazer então, vai trazer para nós, como faz nas fábulas, a moral da história. Vem cá, Lilica! Aí a Lilica sai de dentro de uma caixa e vem e traz a moral da história. Então é o momento de alinhavar tudo aquilo que você falou com o uso do fantoche. Então essas dicas eu creio ser bem interessantes para quem quer começar a lidar com fantoche. Dependendo do tipo de fantoche também que você adotar, vai também exigir
um esforço mais ou menos. Esse daqui, conforme eu falei, não dá pra gente fazer a manipulação simultânea com o bracinho. Então se eu quiser, eu faço alguma coisa assim, né? Aqui já é mais difícil, olha, mas eu ainda posso fazer, né? Mas enfim, esse daqui é esse o caso. Mas existem outros tipos que eu considero até mais fáceis do que esse por conta da sincronismo da minha voz, da voz dela com a articulação da boca, que é no caso esse daqui. Vou mostrar para você. Olha só, são bonequinhos que foram confeccionados com jornal, vai amassando, torcendo o jornal e aí depois pegam retalhos de tecido e faz a roupinha e tudo. E aí vai contando a história. Ô Zé, traz aí logo a máscara, porque eu preciso ir no supermercado comprar um pouco de arroz, que faltou arroz na nossa cozinha. Só que daí, olha, lembrando do mesmo princípio, eu não vou deixar o fantoche assim, em pé, voando. Então é legal eu colocar aqui, ó, numa base. Ô Zé, traz aí um pouquinho de... Traz minha máscara aí. Aí vem o Zé. Ah, Maria, pode deixar que eu mesmo vou lá no supermercado, que eu já tô de máscara e tá tudo certo. E aí a Maria então agradece. Obrigado, Zé. De nada, Maria. Aí vai embora. Então dá pra gente também trabalhar a questão da voz, tudo. E aí aqui tem a vantagem que eu não preciso fazer a articulação da boca, não é? Porque é um boneco diferente, olha só. E esse daqui é o princípio do... Esse daqui, então, é assim, ó. A gente vai amassando e torcendo o jornal, usa um pouco de fita crepe, e aí eu consigo fazer esse esqueleto e depois fazer a roupinha. Com tecido e pinto os olhos, conforme o outro modelo que eu vou mostrar. Olha só esses. Esse daqui é tudo assim, olha, bem no improviso, numa oficina. Aí os olhinhos são pintados, tá vendo? Olha, nem tá toda a roupinha pronta aqui atrás, que é só a frente que eu precisava. Tá vendo? Não tem o pezinho, dá pra eu contar uma história bem legal também com esse. E a mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Tudo com papel, ó. Então, eu acho que isso daqui é uma boa estratégia também para se ter em sala de aula. Deixar, pedir para as crianças cada um fazer o seu, e aí a gente vai trabalhando a questão da narrativa, das falas, do tempo, do ritmo, enfim, tanta coisa, né? Dá para trabalhar, fazer um excelente projeto, né? E aí, é claro, dentro dessa ideia aqui, tem aqueles que são mais elaborados, como por exemplo, esse daqui, que é de tecido, de feltro, né? E dá para contar aqui então o personagem da Chapeuzinho Vermelho, olha só. E aí, caprichosamente, a pessoa ainda teve o cuidado de colocar os adereços. E aí, olha, no mesmo suporte, no mesmo boneco, existe a vovó. Olha só. A vovó aqui, não é? Tá vendo? E do outro lado, o lobo mau, que se disfarça de vovó. Olha que legal. Tá vendo? Então, esses daqui são estratégias bem legais também de trabalhar contações de história, que a gente vai fazer o movimento só em cima de um suporte e as vozes. A gente pode começar com isso. É a chegada do personagem e a voz, para depois a gente trabalhar com os outros que merece, exige um pouco mais da gente, que é a questão da sincronismo da minha voz com a articulação da boca. E aí aqui atrás, né, conforme vocês estão vendo, existem vários outros, né, que é a fada. Olha. A fada é um fantoche parecido com a Lilica, só que é um pouquinho menor, que daí dá para eu fazer até uma tentativa aqui de mexer as mãozinhas, não é?
E só que daí não dá pra gente articular direito a boca, com a mão e tudo. Não dá, eu não consigo. Mas dá pra gente fazer alguma coisa aqui, ó. Essas são as dicas que eu compartilho com vocês. Então, retomando. Criar uma voz, perfil, a idade, do que essa criança gosta, se ela tem mania, se ela é falante, se ela não é. Acho que é legal pensar nisso. Mas tem que ser só figura humana? Não, pode ser bicho, não é? E é legal também trabalhar com os fantoches de bicho. Sala de aula, para se contar história, enfim. É bem interessante também essa possibilidade. A segunda dica, sincronismo da voz ou do ruído que o animal vai fazer com a articulação da boca do personagem, do boneco. Terceira dica, o olhar do boneco para com os ouvintes e também com o contador de história aqui. Quarta dica, a questão da interação. Tem que interagir o tempo todo. O manipulador com o manipulado, no caso é o fantoche, o boneco, e também com a plateia. Tem que ter essa interação, tem que ter essa proximidade. E quinta dica que eu deixo para vocês, que é a questão da triangulação. Que o fantoche conta alguma coisa para mim e eu me admiro, também confidencio alguma coisa com ele e a plateia então faz parte desse segredo, vamos dizer assim, ou vice-versa. Alguém da plateia faz alguma coisa que o fantoche percebe e ele me conta, tem que ter todo o tempo esse movimento, essa triangulação. Eu espero que vocês tenham gostado, que sirva para vocês trabalharem, que sirva para vocês explorarem essa estratégia em sala de aula, no seu grupo da igreja, na sua dinâmica, onde você desejar trabalhar, onde a sua imaginação permitir ir. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!